Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da Associação Paulista de Magistrados e Associação Paulista do Ministério Público. E é com imensa honra que temos o prazer de receber hoje o Dr. Marcos Vinícius Santos Andrade. Ele é desembargador, membro do órgão especial do Tribunal de Justiça e também diretor da Escola Paulista da Magistratura. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, doutor Luciano. É um prazer estar aqui com os ouvintes da TV Justiça. Tá certo. Doutor, nós estamos falando de um tema que é muito palpitante, muito importante para o futuro desse país aqui, que é a formação do magistrado brasileiro. Como é que está hoje no estado de São Paulo o corpo de juízes? O senhor acha que eles estão preparados para fazer frente a um desafio imenso, de um lado um excesso de trabalho no tamanho do mundo e de um outro lado a população cada vez mais necessitada desse serviço? Conforme informações que eu recebi, aliás, muito categorizadas, porque foram prestadas diretamente pelo senhor governador do estado, o estado de São Paulo ostenta atualmente uma população de 40 milhões de habitantes. Eu acredito que seja um quinto da população brasileira, não é? E, evidentemente, que toda essa população tem os seus problemas, as suas lides, as suas dificuldades, e que muitas vezes não as conseguem resolver amigavelmente, se compondo, e vão ao judiciário em suas várias facetas, não é? No judiciário estadual, no judiciário federal, no judiciário trabalhista, até mesmo no eleitoral e o militar também. Bom, quanto à magistratura do Estado de São Paulo, posso dizer que aí passamos pela Escola Paulista da Magistratura e pela formação de magistrados, eu posso dizer que é uma magistratura capacitada. Nós temos juízes preparados para o exercício profissional e que, além dos cursos que a escola promove, eles mesmos procuram sempre se aperfeiçoar. Eu tive, Luciano, uma satisfação enorme agora, quando cheguei na Escola da Magistratura, e fiz um levantamento dos colegas que teriam títulos acadêmicos. E realmente o resultado foi inesperado para mim. Nós temos um número imenso, mas imenso, de juízes de primeira instância que são mestres em direito, pelas universidades de ponta, né? São mestres em direito, são doutores em direito, são livre-docentes e temos, inclusive, juízes de direito, desembargadores, são titulares de faculdades e de universidades da USP, da PUC, enfim, né? De todo esse conjunto educacional. Então, nós vemos que há realmente uma busca do aprimoramento do magistrado. Do outro lado, todos nós, juízes, sofremos o avassalamento da massa de lides. O volume de processos é realmente algo invencível. É difícil falar isso, talvez seja difícil acreditar nisso. Seria necessário a convivência e a vivência conosco para realmente sentir e se aperceber dessa dificuldade. Mas temos que superá-la da melhor maneira que pudermos. Mas, quanto à sua pergunta nesse tópico da capacitação do magistrado estadual de São Paulo, da Justiça Estadual Comum, ela realmente hoje é invejável. Os colegas se aprimoram, há uma preocupação com o estudo, e a escola surge aí como o grande ramo cultural da magistratura, para também fornecer dados importantes para a reflexão dos juízes, para a pesquisa, enfim, para que melhor eles possam desempenhar as suas atividades judicantes. Doutor, qual seria o número correto de juízes de primeiro grau no estado de São Paulo? Você está dizendo uma população de 40 milhões, né? Seria um número. Por normas técnicas, ia ser uma... Imagina, nós temos assim parece que 15 milhões de processos, todos em primeira instância no Estado. É algo impressionante. 1.600.000 processos no tribunal,
Sim, eu estou jogando os números que eu recebo por escrito, não tenho condições de dar os números precisos, mas giram em torno dessas estimativas, né? Então, veja, é um volume realmente grande, a nossa responsabilidade aí é enorme. Todos nós sabemos das dificuldades quanto aos recursos materiais, né? Isso demanda um gasto de ordem financeira considerável, né? E o orçamento do Judiciário de São Paulo ainda, infelizmente, não reúne condições, forças para atender, e também demanda recursos humanos. Nós precisamos, provavelmente, de um número maior de juízes. Se nós vamos pensar numa medida que se houve na Europa e mesmo aqui no Brasil, para 10 mil pessoas, 10 mil habitantes, um juiz, um magistrado, veja que nós já estamos muito defasados, porque nós não chegamos a 3 mil juízes em São Paulo. Nossa Senhora. Né? É um estoque grande. Mesmo assim, é algo impressionante se nós pensarmos que o número total de juízes no Brasil é de 15 mil. Total. Então nós temos um contingente bom, né? Então, há estados do país cujo número de juízes não dá para lotar o nosso Fórum João Mendes, de primeira instância. Né? É o gigantismo de São Paulo. É claro que sem desdouro e com respeito a outras unidades, mas é o gigantismo real de São Paulo, é um fato que nós não podemos obliterar. E também não podemos ficar comparando os problemas de São Paulo com os problemas de outras unidades da federação. Eu reconheço que em outros estados há até uma prestação jurisdicional mais pronta e com melhores recursos, inclusive na parte eletrônica. Mas em São Paulo é tudo muito complexo e tudo muito grande. E então também as dificuldades financeiras são enormes. Mas nós precisamos talvez aumentar o número de juízes e também ter um número consentâneo proporcional de funcionários. Quadro de funcionários. Né? Nós sabemos que hoje os juízes no estado de São Paulo não têm gabinetes. Os desembargadores trabalham em gabinete, eles têm. Mas mesmo assim um número muito exíguo de funcionários. Cada desembargador tem aproximadamente 2 assistentes jurídicos e um escrevente, ou uma escrevente. Né? Não é um número muito pequeno para o volume de processos, para o volume de agravos, por exemplo, que chegam num gabinete de direito público ou de privado, chegam em torno de 5 por dia. Impressionante. Impressionante. E muitos com 4, 5 volumes já só na interposição. Nossa. Só na interposição o agravo já vem com todo esse número de volumes. No crime, o número de habeas corpus. Um dos diretores da escola é desembargador no crime. Aliás, é um juiz de direito, o Marco Antônio Marques da Silva, é brilhante, é titular de processo penal na Pontifícia Universidade Católica. E o Marcos estava me falando um dia desses, que ele está recebendo de 5 a 6 a 7 habeas corpus no crime. Por dia. Então, não há como, evidentemente, superar tudo isto, não? E nós temos um outro paradoxo, né, doutor? Estamos num outro paradoxo. Exige uma dedicação mais que integral. Né? Mas todos temos também, e temos que ter, para essa nossa preparação intelectual necessária, a magistratura, para nos atualizarmos constantemente, temos que ter o tempo de estudo, né? O tempo de aulas, é muito importante o magistério para o magistrado, pelo menos na minha visão, acho fundamental. E também temos a nossa vida particular, a nossa família, os nossos filhos, as esposas sempre reclamando que nós não damos a necessária atenção, porque até mesmo no sábado e domingo, muitas vezes, subtraímos algum tempo desse convívio familiar para cuidar daqueles processos que estão ali nos esperando. Né? Isso cria uma certa angústia para o magistrado, porque ele quer vencer. O juiz é um técnico, me permita dizer isso, o juiz é um técnico e um profissional.
E como todo profissional, ele tem muito brio. E ele quer fazer um trabalho bem feito. Apesar de tudo, ele luta muito para isso, né? Temos um paradoxo, na minha opinião, muito grande. Você está dizendo que tem um contingente